Neto abandonou avô com Alzheimer para a morte em cabana na praia. Caramelo apareceu e foi impactante. Um senhor de idade caminha sozinho pela areia molhada, vestindo um casaco grosso em pleno calor do litoral nordestino. Seus passos são incertos, e os olhos vagam como quem procura algo que já não sabe nomear. Atrás dele, uma cabana simples, de madeira gasta pelo tempo, parece escondida entre o mato e a solidão. Mas ninguém ali imaginava que o destino desse homem seria transformado não por gente, mas por um cachorro de rua chamado Caramelo. O que esse cão faz a seguir vai mudar a rotina de toda uma vila, se obrigar um neto ausente a encarar um passado que ele tentou deixar para trás. Antes de continuar, curta este vídeo, comente aqui de onde você está assistindo e se inscreva no canal para não perder nenhuma parte dessa história emocionante. O que parecia apenas abandono revela segredos antigos, promessas esquecidas e uma chance real de recomeçar. Mas nada será fácil. Cada passo em direção à reconciliação exigirá coragem, memória e uma lealdade que só um cão como Caramelo poderia oferecer. A manhã nas dunas do litoral era silenciosa, com exceção dos ventos que assobiavam por entre as palhas secas e arrastavam o cheiro do mar por quilômetros. O céu, num azul meio desbotado, prometia mais um dia quente e abafado. A vila ainda dormia. Exceto por ele. Caminhava descalço pela areia fofa, com passos curtos, arrastados, como quem não sabia bem para onde ia. Vestia um casaco de lã marrom, completamente fora de lugar sob o sol de quase 30 graus, e segurava uma velha bússola de latão, como se ela pudesse levá-lo de volta para casa, se embora ele mesmo já não soubesse onde ficava esse lugar. De vez em quando, parava, olhava ao redor e balbuciava nomes desconexos. A cabana ficava logo atrás, escondida por um conjunto de arbustos secos e coqueiros curvados pelo vento constante. Tinha paredes de madeira envelhecida, um telhado de sapê já gasto pelo tempo e uma pequena rede pendurada na varanda. Nenhum sinal de vida além daquele homem e o vento. Ele era conhecido por poucos na vila. A maioria o chamava apenas de o velho da cabana. Chegará há cerca de 2 semanas, trazido por um rapaz apressado que evitou conversar com qualquer morador. Só largou o homem ali, com um estoque modesto de mantimentos, e foi embora dizendo que voltaria logo. Ninguém o viu voltar. O velho não causava problemas, mas sua presença despertava compaixão. Havia algo nos olhos dele, uma mistura de confusão e tristeza, como se estivesse perdido dentro da própria cabeça. Foi numa dessas manhãs solitárias que ele apareceu. Caramelo. Um cachorro de rua, de pelos dourados e emaranhados, com um rabo fino que balançava devagar e olhos atentos como os de um velho sábio. Ninguém sabia de onde tinha vindo. Talvez de alguma vila vizinha, talvez das estradas. O que se sabia era que, no momento em que viu o velho cambaleando pela praia, Caramelo parou e ficou olhando. Depois deu alguns passos. Chegou mais perto. Cheirou o ar. O velho nem percebeu sua presença. Continuava murmurando: "Vê, Eduardo. Clara, onde estão as velas? Onde está meu pai?" Caramelo sentou-se à sombra de uma pedra e ficou observando. Como se entendesse que não era hora de se aproximar, mas também que não podia ir embora. Ele ficou ali por horas, vigiando. E esperando. No final da tarde, quando o vento soprou mais forte e algumas nuvens ameaçaram chuva, o velho voltou para a cabana, esquecendo a bússola caída na areia. Caramelo a pegou com o focinho e seguiu atrás dele. Desde então, não saiu mais dali. Na manhã seguinte, a cena se repetiu. O velho saiu sem rumo, dessa vez usando um chapéu amassado que encontrara na varanda. Caramelo foi atrás. Quando o velho tropeçou em um galho escondido e caiu, foi o cachorro quem latiu até chamar a atenção de um pescador que passava ao longe. "Esse cachorro apareceu de onde, hein?" murmurou o homem, ajudando o velho a se levantar. Caramelo apenas abanou o rabo, orgulhoso. Foi assim que os moradores começaram a notar. Primeiro, desconfiados. Depois, curiosos. Por fim, comovidos. O cachorro havia adotado o velho. Mas nem todos gostavam da situação. "Isso é responsabilidade de família", exclamava a dona Neide, a comerciante mais antiga da vila.
Um homem assim, doente, abandonado numa cabana, e agora quem cuida é cachorro? Outros viam de outra forma. O cachorro tá cuidando mais do que muito parente por aí, se retrucava seu Osmar, pescador aposentado. Tá ali todo dia, segue o homem, late quando precisa, até traz as coisas que ele deixa cair. Tem mais juízo que gente. E assim Caramelo foi ganhando fama. Na terceira semana, um acontecimento chamou ainda mais atenção. O velho desapareceu. Era começo da tarde. Ele saiu como sempre fazia, mas não voltou. Quando o sol começou a se esconder atrás das dunas, Caramelo apareceu na frente da cabana, inquieto. Entrava e saía, cheirava o chão, rodava em círculos. Depois correu pela trilha de areia que levava ao mato. 2 horas depois, voltou, sujo, ofegante, e com a boca manchada de lama. Atrás dele, apoiado em um galho como bengala, vinha o velho, exausto, mas bem. Havia se perdido entre as trilhas da restinga e caído em um barranco baixo. Caramelo, como num instinto perfeito, foi até ele e ficou ao lado, latindo, até que o velho teve forças para seguir o rastro de volta. Dessa vez, os moradores tomaram uma decisão. Esse homem precisa de cuidado, disse a jovem Ana, que trabalhava como auxiliar de enfermagem na vila. Não podemos deixá-lo assim. Mas não era tão simples. Sem nenhum documento visível, sem familiares por perto, e sem saber ao certo o nome completo do idoso, tudo o que podiam fazer era manter vigilância informal. Ana passou a visitá-lo 2 vezes por semana. Dona Neide deixou de reclamar e começou a mandar cestas de comida. Seu Osmar passou a consertar pequenas partes da cabana. E Caramelo virou o símbolo de tudo isso. Foi numa dessas visitas que Ana descobriu o caderno. Estava escondido dentro de um baú de madeira na cabana. As folhas eram antigas, cheias de rabiscos, desenhos de mapas, e frases escritas em letra tremida: seguir o vento, guardar a bússola. Clara deve lembrar. Eduardo saberá o caminho. Ana fotografou algumas páginas e mostrou aos outros. A vila estava intrigada. Quem era Clara? Quem era Eduardo? Caramelo, enquanto isso, mantinha sua rotina. Toda manhã saía com o velho. Toda tarde voltava. Às vezes, voltavam com folhas no pelo, outras vezes com conchinhas no bolso do velho. Um dia trouxeram um anzol enferrujado. Noutro, um cartão postal molhado de lágrimas. A cabana, antes esquecida, agora tinha vida. Flores começaram a brotar na lateral, onde Ana plantara algumas sementes. Uma rede nova foi doada por Dona Neide. Uma pintura simples de Caramelo foi pendurada na porta. E ainda assim, o neto não voltava. Nem uma carta, nem uma ligação. Nada. A vila se perguntava o porquê. Mas Caramelo não esperava explicações. Ele apenas ficava fiel. Naquele lugar onde o tempo parecia escorrer devagar, e onde a memória vinha e ia como as marés, era ele, Sum. Cachorro sem nome fixo, sem dono, sem passado, quem se tornava a única constante. E, sem saber, o fio de esperança que uniria o velho ao que ainda restava do mundo. A bússola agora ficava em cima da mesinha da varanda, ao lado de uma caneca de ágata lascada e de um cinzeiro que ninguém usava mais. O velho a pegava de vez em quando, girava-a lentamente nas mãos e murmurava algo que parecia uma senha. Clara, não deixa esquecer, era uma manhã de céu limpo e calor úmido quando Ana voltou à cabana. Chegava sempre antes do meio-dia, para evitar o sol mais forte e para ter tempo de ajudar o velho a almoçar. Levava consigo panos limpos, sabonete artesanal e, naquele dia, algo mais, uma cópia das páginas do caderno que encontrara no baú. Ao se aproximar, viu Caramelo deitado na sombra da cabana, com o focinho repousando sobre as patas cruzadas. Os olhos semicerrados observavam tudo, como se dormisse apenas por fora. Bom dia, Caramelo, disse Ana, agachando-se para coçar atrás das orelhas do cão. Ele ergueu uma orelha, olhou-a por um instante e fechou os olhos novamente. O velho estava sentado na rede. Vestia uma camisa florida e os mesmos chinelos gastos dos dias anteriores. Quando viu Ana, abriu um sorriso largo, como se a reconhecesse.
Clara. Murmurou. Ela se ajoelhou à sua frente e segurou-lhe as mãos. Não sou a Clara, seu Francisco. Sou a Ana. Vim cuidar do senhor. Ele piscou algumas vezes, confuso, e depois olhou para o lado, como se Clara estivesse por ali, escondida atrás do vento. Ana retirou o envelope com as cópias das páginas do caderno e o abriu cuidadosamente. Olha só, encontrei isso no seu baú. O senhor se lembra? Ele olhou os papéis por longos segundos. Tocou-os com a ponta dos dedos. Seus olhos pareceram brilhar com um lampejo de reconhecimento. Isso é meu? É sim. Tem palavras do senhor aqui. Desenhos. Mapas. Ele apontou para uma das páginas. Era um esboço de uma rota costeira com pequenas cruzes desenhadas em certos pontos. Essa aqui era a viagem de barco. Eu e Eduardo. E depois, Clara também veio. Quem é Eduardo, seu Francisco? Meu neto. Meu menino. Ana sentiu o coração apertar. Até aquele momento, nenhum morador sabia ao certo o nome do rapaz que trouxera o velho para a cabana. Agora tinham algo, Eduardo. Ela anotou em seu caderninho. Enquanto conversavam, Caramelo se aproximou lentamente. Enfiou o focinho entre as pernas do velho e ficou ali, atento. Esse cachorro é bom, disse o velho, num lampejo de clareza. Ele entende. Caramelo abanou o rabo como se confirmasse. Naquela tarde, Ana voltou para a vila com mais perguntas do que respostas. Passou na mercearia de Dona Neide para contar a novidade. Eduardo? Repetiu a comerciante, mexendo no pano que cobria os bolos do balcão. Nome bonito. Mas podia muito bem ter ficado por aqui, né? Agora temos pelo menos um nome. Podemos tentar descobrir mais coisas, disse Ana, já sacando o celular. Mas a vila não era dada às modernidades. A conexão de internet era lenta, e a burocracia da cidade vizinha não facilitava nada. Mesmo assim, Ana começou a investigar discretamente. Foi até a prefeitura da cidade litorânea mais próxima, procurou registros de propriedade da cabana e tentou rastrear o sobrenome do velho. Enquanto isso, na cabana, a rotina seguia. Francisco e Caramelo, inseparáveis. Caramelo agora sabia o momento exato em que o velho precisava sentar. Sabia quando ele se afastava demais da trilha e o guiava de volta com latidos suaves. Quando Francisco deixava objetos pelo caminho, Caramelo os recolhia com cuidado. Foi durante um desses passeios que algo inesperado aconteceu. Na ponta sul da praia, onde a areia encontra as pedras e o mar bate com mais força, Francisco parou, olhou ao redor e apontou. Ali. A jangada, a velha jangada. Mas ali não havia nenhuma embarcação. Caramelo latiu, confuso. O velho deu alguns passos e caiu de joelhos, mexendo na areia como se procurasse algo enterrado. Quando Ana chegou mais tarde e ouviu a história, resolveu investigar com seu Osmar, o pescador mais antigo da vila. A velha jangada? Ah, lembro sim, disse ele, coçando a barba branca. Francisco e o pai dele tinham uma. Pescavam juntos, às vezes passavam dias no mar. Depois da confusão, ele sumiu. Dizem que a jangada afundou numa tempestade, mas nunca acharam os restos. Que confusão! Não sei direito. Algo com terra, herança, promessas quebradas, coisa de família. Tudo muito antigo. Ana voltou pensativa. Estava claro que havia mais naquela história do que se imaginava. Dias depois, Caramelo cavava no quintal da cabana. Era início da noite, e os ventos tinham trazido um ar úmido de tempestade. Com as patas, ele afastava areia e terra seca. De repente, parou. Cheirou o fundo do buraco e latiu 3 vezes. Ana correu até lá. No fundo da cova rasa, havia uma caixa de metal enferrujada. Dentro, papéis embolorados, uma foto desbotada de Francisco com um menino pequeno, provavelmente Eduardo, e um medalhão com a inscrição, promessa feita ao mar. Aquilo mudou tudo.
Com mais informações, Ana conseguiu encontrar registros antigos na prefeitura. Francisco havia sido dono de uma pequena empresa de pesca artesanal, deixada para o filho. Após a morte do filho, tudo foi passado para o neto, Eduardo. Mas algo aconteceu. Algo que levou o rapaz a se afastar, deixar o avô ali e nunca mais voltar. Mesmo assim, uma pergunta pairava no ar: por que trazer Francisco de volta à cabana se queria esquecê-lo? A resposta chegou semanas depois. Uma carta, em envelope simples, foi deixada na mercearia de Dona Neide. Não tinha remetente. Apenas dizia: queria que ele ficasse onde foi mais feliz. Achei que a memória dele pudesse encontrar paz ali. Eu não consegui. Me desculpem se pareço ausente, mas estou tentando aprender a ser alguém melhor. Nenhuma assinatura. Mas Ana sabia. Era de Eduardo. Ela não contou ao velho. Francisco agora passava mais tempo sorrindo do que perdido. Às vezes confundia os moradores, chamava Ana de Clara, chamava Caramelo de o menino, mas o brilho nos olhos estava lá. E Caramelo, Caramelo. Ele ganhava banho uma vez por semana, dormia dentro da cabana, comia a ração trazida por Dona Neide e peixe grelhado que seu Osmar separava especialmente para ele. O cachorro de rua se tornará o guardião da memória. O elo entre o passado e o presente. O coração da cabana. E ninguém duvidava, e ali, com Francisco e Caramelo juntos, havia algo mais forte do que abandono. Havia laço. Havia promessa. Havia amor. O inverno chegava com mansidão naquela vila esquecida pelos mapas. Não havia frio intenso, tampouco geadas. Mas o ar se tornava mais denso, as chuvas passavam a visitar com frequência e o vento, sempre ele, agora uivava com mais personalidade, fazendo as janelas rangerem durante a noite. Francisco acordava cedo, mesmo nos dias mais cinzentos. Ana acreditava que era o corpo dele que lembrava melhor do que a mente. Às 6 da manhã, ele já estava sentado na varanda, olhando o mar como se esperasse alguém chegar em uma jangada invisível. Caramelo, fiel como o tempo, se postava ao lado dele. Seus pelos estavam mais brilhantes graças aos banhos frequentes e à alimentação melhorada. Mas sua essência era a mesma, o olhar atento, o faro sensível às mudanças, a alma de guardião. Naquela manhã, algo diferente aconteceu. Francisco segurava a bússola com firmeza incomum. O ponteiro girava errático, como sempre, mas seus olhos estavam fixos em um ponto do horizonte. O vento mudou, murmurou. Caramelo se levantou, andou até a beira da varanda e cheirou o ar. O velho pegou um dos mapas rabiscados que Ana havia plastificado para preservar e apontou para uma marca. Aqui. Ele disse que escondemos ali. Clara chorou. Caramelo não entendeu, é claro, mas ficou atento. Francisco parecia mais lúcido do que nos dias anteriores. Ana, ao chegar com o almoço, percebeu a diferença no olhar dele. Hoje o senhor está mais alerta, não é? O vento traz as vozes, respondeu ele, enigmático. Ana não questionou. Aprenderá que, com pessoas na condição de Francisco, os momentos de clareza vinham como relâmpagos, intensos, breves e imprevisíveis. Na vila, os preparativos para a tradicional Noite dos Ventos haviam começado. Era a festa mais importante do ano. Uma celebração em homenagem aos antepassados, às histórias da terra, aos pescadores que partiam e às memórias que o tempo insistia em carregar. Vamos fazer uma homenagem ao seu Francisco, sugeriu seu Osmar, enquanto limpava a rede de pesca em frente à sua casa. Ele merece. E ao Caramelo também, completou Dona Neide. Aquele cachorro é mais presente que muita gente de sangue. Ana concordou. Propôs que fizessem uma exposição de fotos antigas dos moradores e incluíssem os desenhos de Francisco. Também sugeriu uma roda de histórias na noite da festa, onde cada um contaria uma memória boa. Todos adoraram. Francisco parecia agitado nos dias que antecederam o evento. A cada manhã, repetia que precisava encontrar algo. Dizia que era uma caixa, com fitas azuis. Falava como se tivesse escondido aquilo com Eduardo, ainda quando o neto era pequeno.
Prometi que só abriríamos juntos, disse, uma vez, com os olhos marejados. Caramelo, atento como sempre, começou a farejar com mais intensidade ao redor da cabana. Um dia, cavou perto da raiz de um coqueiro, mas encontrou apenas um pedaço de rede velha. Em outro, latiu em direção a uma pedra no caminho da trilha. Foi numa tarde de chuva leve que Caramelo correu em direção à parte de trás da cabana e começou a cavar com fúria. Francisco, observando da varanda, levantou-se com esforço e o seguiu. É ali, é ali. Clara disse para enterrar perto do silêncio. A frase não fazia sentido completo para Ana, que os acompanhava. Mas quando se abaixou para ajudar o cachorro, seus dedos tocaram madeira. Escavaram com cuidado e encontraram uma pequena caixa de madeira forrada por dentro. Dentro, um pedaço de pano azul envolvia 3 objetos, uma medalha escolar com o nome Eduardo gravado, uma foto antiga de Francisco com uma mulher jovem, provavelmente Clara, e um bilhete, amarelado, escrito com caligrafia tremida, para quando o tempo apagar a lembrança, que reste o amor para lembrar por nós. Ana sentiu um nó na garganta. Francisco sorriu. Seus olhos brilharam como nunca. Eu sabia que não tinha inventado. Caramelo sentou-se ao lado do velho, como se compreendesse a importância daquele momento. Ana tirou uma foto da cena. Sabia que era única. A noite dos ventos chegou com céu limpo, ventos fortes e cheiro de peixe assado por toda a vila. Fogueiras foram acesas nas dunas. Crianças corriam com lanternas feitas de garrafas recicladas. Idosos contavam histórias de quando o mar avançava até as casas. Francisco foi trazido para a festa em uma cadeira improvisada por seu Osmar e mais 2 vizinhos. Estava vestido com roupas limpas, cabelos penteados por Ana, e segurava a bússola presa ao peito com uma fita vermelha. Caramelo caminhava à frente, como quem lidera uma procissão silenciosa. Quando chegou a vez de Ana falar na roda de histórias, ela se ajoelhou ao lado de Francisco e contou tudo, o caderno, os desenhos, a caixa, a bússola. E contou também do cachorro que, sem pedir nada, ficou ali, dia após dia, cuidando de quem quase ninguém lembrava mais. O silêncio foi respeitoso. Muitos olhos marejaram. Outros abaixaram a cabeça, tocados por alguma memória própria. No fim da fala, Ana entregou a Francisco um microfone. Ele hesitou, mas ao ouvir o coro da vila dizendo fala, seu Francisco, respirou fundo e disse com clareza, eu esqueci muita coisa. Esqueci nomes, datas, até o rosto de quem amei. Mas esse cachorro, e ele me lembra todos os dias quem eu sou. Não com palavras, mas com a presença. E isso é mais do que memória. Isso é amor. A vila explodiu em aplausos. Alguns moradores choraram abertamente. Caramelo abanava o rabo, sem entender o motivo da emoção, mas feliz por ver todos sorrindo. Na madrugada, após a festa, Ana ajudou Francisco a deitar-se na rede da cabana. Ele segurava a bússola com carinho. Eu fui duro com o Eduardo, sussurrou. Ele não teve culpa. Tinha só medo de ser como eu. Ana acariciou a testa dele. Talvez ainda dê tempo de perdoar. Ou pelo menos, de deixar a mágoa ir embora. Caramelo se deitou aos pés da rede. Francisco olhou para o cão. Promete que fica com ele, Ana? Quando eu esquecer de vez, ele vai precisar de alguém também. Ela assentiu, emocionada. Na manhã seguinte, ao acordar, a vila estava diferente. O vento soprava mais suave. O mar estava calmo. A cabana parecia parte viva da paisagem, com suas flores crescendo na lateral e seus sons suaves de madeira estalando ao sol. Francisco estava sereno, com o rosto voltado para a bússola. Caramelo, ao seu lado, respirava tranquilo, como se vigiasse um velho amigo em paz. A vila havia ganhado uma nova história. E Caramelo, o cachorro de rua, ganhará um lugar eterno no coração de todos. O amanhecer seguinte à noite dos ventos trouxe algo mais do que um céu rosado sobre o mar e brisa fresca entre os coqueiros, trouxe uma leveza diferente no ar. Como se a vila, de alguma forma, tivesse respirado fundo e soltado uma dor antiga que nem sabia que carregava. Francisco acordou mais calmo.
Seus olhos, embora ainda turvos de esquecimento, não estavam mais aflitos. O rosto parecia em paz. Não perguntou por Clara, nem chamou por Eduardo. Apenas sorriu ao ver Caramelo ao lado da rede, como de costume, com a cabeça apoiada sobre as patas dianteiras. Ana chegou cedo naquele dia, trazendo pães de goma e um pouco de tapioca que Dona Neide havia preparado especialmente para eles. A notícia da homenagem da noite anterior correrá entre os moradores da vila como o som dos sinos de igreja em festa, suave, mas impossível de ignorar. Hoje a senhora está sorridente, hein? Disse seu Osmar, ao ver Ana atravessar a praça com a sacola de palha na mão. Foi uma noite linda. E ele está bem, respondeu ela, com um brilho especial nos olhos. A rotina parecia firmada. Francisco e Caramelo tinham uma sintonia que não precisava de palavras. A cada dia, o velho se mostrava menos perdido. Não porque sua memória estivesse voltando, não era isso. Mas porque agora ele tinha algo constante a que se apegar. E isso fazia toda a diferença. Naquela tarde, Ana encontrou mais um item curioso na cabana. Ao arrumar uma das prateleiras antigas, percebeu uma pilha de revistas náuticas com anotações à margem. Entre elas, um envelope fechado com fita azul. Ao abri-lo com cuidado, encontrou dentro um mapa da costa com um trecho destacado e uma frase escrita à mão, em letras trêmulas, mais legíveis, Projeto Sete Ondas, e Eduardo, essa era nossa última aventura. Se quiser um dia, siga a marca. Aquilo a deixou intrigada. Mostrou a Francisco, que tocou o papel com reverência. Seus olhos vagaram até o horizonte e ele apenas sussurrou, vai sete ondas, o desafio. Era para quando ele crescesse. Caramelo, deitado ao lado da cadeira, ergueu as orelhas e latiu uma vez, como se sentisse o peso daquela lembrança. Ana ficou pensativa o resto do dia. Decidiu mostrar o mapa a seu Osmar, que imediatamente reconheceu o local marcado. Isso aqui é uma ilha pequena, umas 2 horas de jangada. Quase ninguém vai lá porque tem muitas pedras e a maré muda rápido. Mas tem um pedaço seguro para ancorar. Você conseguiria nos levar? Perguntou Ana. Consigo sim. Mas para quê? Ana pensou por um instante. Acho que talvez Eduardo precise saber que o avô ainda lembra dele, mesmo que só às vezes. Com a ajuda de Dona Neide e de um amigo dela na cidade, Ana conseguiu rastrear um perfil nas redes sociais que poderia ser o de Eduardo. Era discreto, quase sem postagens, mas continha uma foto que confirmava suas suspeitas, o rapaz de olhos castanhos e sorriso triste, segurando a mesma medalha que encontraram na caixa. Ela hesitou antes de enviar uma mensagem. Mas, no fim, digitou, olá. Sou Ana, cuido do seu avô. Ele está bem. Temos algo para te mostrar. Não se preocupe, não é cobrança. É convite. A resposta veio 2 dias depois. Curta. Onde ele está? Ana explicou a localização, falou da cabana, de Caramelo, das bússolas e do mapa. Não pediu nada. Apenas contou. 4 dias depois, numa manhã chuvosa, um carro parou perto da mercearia. Dele saiu um homem jovem, vestindo uma camisa amassada e carregando uma mochila nas costas. Os moradores mais antigos o observaram em silêncio. É o neto? Cochichou Dona Neide para seu Osmar. É ele sim. Tô vendo nos olhos. Eduardo caminhou devagar até a cabana. Caramelo, como se soubesse de quem se tratava, saiu da varanda e parou diante do portão de madeira, olhando fixamente para ele. Oi, disse Eduardo, agachando-se diante do cachorro. Lembra de mim? Caramelo não latiu. Apenas se aproximou e tocou o nariz de Eduardo com o focinho, depois deu um passo atrás, como se dissesse, siga-me. Francisco estava sentado na rede. Quando viu o rapaz, arregalou os olhos. Por um momento, o silêncio foi absoluto. Eduardo? O jovem congelou. A voz frágil do avô atravessou como uma onda que ele não soube evitar. Sou eu, vô. Francisco começou a chorar. Eduardo caiu de joelhos ao lado dele e o abraçou.
Caramelo ficou ao lado dos dois, em silêncio, como se guardasse aquele instante como algo sagrado. Ana observava da porta, os olhos molhados, mas o coração sereno. A vila tinha presenciado muitos reencontros, mas aquele era diferente. Nos dias seguintes, Eduardo permaneceu na vila. Aos poucos, foi se envolvendo com as pessoas, ajudando Ana, indo à mercearia, pescando com seu Osmar. Francisco oscilava entre momentos de clareza e confusão, mas com o neto ali, parecia mais presente. Num fim de tarde, Eduardo perguntou sobre o mapa. Projeto Sete Ondas. Ele falava disso desde que eu era pequeno. Era uma aventura que a gente faria juntos quando eu crescesse. Mas a vida atropelou tudo. Ana olhou para ele com ternura. Talvez ainda dê tempo. E deu. Na manhã seguinte, Eduardo e Francisco embarcaram na jangada de seu Osmar. Caramelo foi junto, de colete improvisado. Navegaram com o vento a favor, cruzando ondas suaves até chegarem à pequena ilha marcada no mapa. Lá, enterraram juntos uma garrafa de vidro com os mapas, a bússola, a foto de Clara e uma mensagem escrita por Eduardo: "As lembranças vão embora, mas o amor fica. Mesmo quando esquecemos, o coração lembra." Caramelo latiu ao ver a garrafa coberta de areia. Depois deitou-se ao lado de Francisco, como se dissesse: missão cumprida. De volta à vila, a cabana de Francisco passou a ter novos moradores. Eduardo decidiu ficar. Transformou a cabana num espaço de memória viva com fotos, histórias contadas por Francisco, rabiscos ampliados em molduras, e uma plaquinha na porta: "E aqui mora o tempo", guardado por Caramelo. Francisco, mesmo quando esquecia quem era Eduardo, reconhecia o rosto como algo querido. E isso bastava. Caramelo agora dormia dentro da casa, com um cobertor de crochê feito por Dona Neide. Tinha mais do que um dono, e tinha uma família. E ali, entre o som das ondas, o cheiro do peixe grelhado, as risadas da vila e o caminhar sereno do velho pela areia, a vida seguia. Com memória ou sem, com palavras ou não, havia amor. E Caramelo, como sempre, estava ali para lembrar. Os dias que se seguiram ao reencontro de Francisco e Eduardo pareceram feitos de algodão. Leves, silenciosos e quentes. A vila, acostumada ao vai e vem das marés e às histórias que sussurravam pelas esquinas, agora parecia ter reencontrado uma parte esquecida de si mesma. Francisco continuava vivendo entre memórias fragmentadas, mas com a presença constante de Eduardo e de Caramelo, ele se mostrava mais presente, mais risonho. Eduardo, por sua vez, parecia determinado a reconstruir o vínculo que o tempo, a dor e as decisões mal feitas haviam corroído. Ele não explicava muito do que havia acontecido. Dizia apenas que havia se perdido no meio da vida, sem pressões, mágoas e medo. Mas ninguém cobrava. A vila, feita de gente simples e alma generosa, sabia acolher mais do que julgar. Numa manhã de maré alta, enquanto Francisco dormia, Eduardo e Ana decidiram limpar um antigo depósito ao lado da cabana. O lugar, que antes servia de abrigo para redes velhas e restos de madeira, estava coberto por teias de aranha e umidade. Mas, entre pilhas esquecidas, encontraram uma caixa de madeira pequena com trancas de latão enferrujadas. Dentro dela, uma coleção de fitas cassete, um gravador portátil e várias anotações feitas à mão. Ana soprou a poeira das páginas, leu algumas linhas e ficou em silêncio. Eduardo pegou uma fita, encaixou no gravador e apertou o botão. A voz de Clara preencheu o espaço. Hoje, Eduardo pegou uma estrela do chão e disse que era para guardar pro vovô, caso ele esquecesse de olhar pro céu. Eduardo sentou no chão, as mãos trêmulas. Ana ajoelhou ao lado dele. Caramelo, que os observava da porta, se aproximou e deitou entre os dois, como se tentasse. "O que você está achando dessa história? Deixe seu comentário e me conte de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fique até o final, tem uma palavra surpresa esperando por você." Oferecer silêncio e companhia. "Ela gravava tudo", sussurrou Eduardo. "Minha avó. Ela sabia que meu avô um dia ia esquecer. E mesmo assim, fez questão de deixar algo para ele se lembrar. E agora, isso está aqui."
Ainda existe. Eles passaram horas ouvindo as gravações. Risos de criança, conversas triviais, músicas assobiadas, memórias sonoras que pareciam ter ficado presas no tempo só para aquele momento. Caramelo ficou ali o tempo todo. Às vezes dormia, às vezes erguia as orelhas como se também reconhecesse alguma voz. Ana suspeitava que, de alguma maneira, ele sentia mais do que compreendia. Na vila, os moradores passaram a visitar Francisco com frequência. Dona Neide levava bolos e pão de cuscuz, seu Osmar aparecia com peixe fresco ou histórias antigas. Um grupo de crianças vinha de vez em quando ouvir Francisco contar, com a ajuda de Eduardo, as histórias que lembrava da época em que navegava com o pai. Caramelo se tornará uma atração à parte. Sempre por perto, ele guiava os visitantes até a varanda, acompanhava os passeios de Francisco pela praia e dormia ao pé da rede, como um soldado montando guarda. Um dia, porém, uma carta chegou à vila. Ana foi quem a recebeu. O envelope era timbrado, vinha da capital. Dentro, uma notificação de um sobrinho distante de Francisco, que morava longe e mal conhecia o velho, havia sido informado de sua situação e agora reivindicava legalmente a posse da cabana e das terras em volta. Ele nem sabe o que tem aqui, se reclamou Ana. Nunca apareceu, nunca escreveu. E agora quer arrancar o senhor Francisco daqui? Eduardo ficou em silêncio por um tempo. Depois, olhou para o mar, talvez ele só veja valor em pedra, madeira e terra. Mas isso aqui é memória. É afeto. Mesmo assim, a ameaça era real. A vila se mobilizou. Um abaixo-assinado foi criado. Um advogado local, amigo de Ana, se prontificou a ajudar com a defesa. Dona Neide começou uma campanha informal para arrecadar dinheiro e contratar um perito que atestasse o valor histórico e afetivo da cabana. Durante dias, o assunto dominou as conversas da praça, do armazém e até da feira. E Caramelo sentia a tensão. Ele ficava mais agitado, latia para desconhecidos, cavava mais do que o normal no quintal, como se quisesse esconder alguma coisa ou proteger o que era deles. Numa dessas tardes tensas, enquanto Eduardo revisava documentos com Ana, Francisco, num lampejo de lucidez, chamou Caramelo e caminhou com ele até uma árvore atrás da cabana. Aqui foi onde enterrei as cartas, as que Clara me escrevia quando a gente brigava. Caramelo começou a farejar o chão e, como se tivesse entendido o pedido, cavou. Minutos depois, seus dentes encontraram um saquinho plástico com folhas dobradas. Eduardo chegou a tempo de ver o avô entregando-lhe o pacote. Ela dizia que o amor é o que a gente deixa para trás. E que não é coisa. É gesto. É cheiro, é memória. Eduardo leu as cartas ao lado do avô naquela noite, com Caramelo aos pés da cama, atento ao tom de cada palavra. As cartas eram ternas, cheias de saudade e poesia. Uma delas dizia: "E se um dia esquecer de mim, espero que seu coração me reconheça mesmo assim. Porque o amor não precisa de nome para existir." A vila continuou se mobilizando. A situação jurídica da cabana ainda estava indefinida, mas o movimento ganhou força quando um jornalista de uma rádio local soube da história. Fez uma matéria curta, destacando o vínculo entre o avô, o neto e o cachorro que mudou tudo. "A gente pode até perder na justiça", disse Ana, certa noite, "mas ninguém vai tirar daqui o que esse lugar representa. E se tentarem, a gente reconstrói em outro canto. O que importa, a gente carrega junto", respondeu Eduardo. Francisco sorriu, como se tivesse entendido. Caramelo abanou o rabo. Na semana seguinte, uma surpresa. O tal sobrinho apareceu. Não como esperavam, não arrogante, nem com advogado ao lado. Chegou sozinho, de mochila nas costas, com um ar cansado e constrangido. "Vim ver com os próprios olhos", disse, ao encontrar Ana. "Sabe, quando soube que meu tio ainda estava vivo, achei que ninguém cuidava dele. Achei que estivesse abandonado." Eduardo, desconfiado, manteve distância. Mas Francisco, ao ver o visitante, apenas sorriu e ofereceu um pedaço de pão de cuscuz. Caramelo, inicialmente rígido, se aproximou devagar, cheirou o estranho e depois se afastou, como se dissesse: "Tudo bem por enquanto."
O sobrinho passou 2 dias na vila. Dormiu na pousada simples, conversou com moradores, ouviu a história da cabana, dos mapas, das cartas. No 3º dia, chamou Eduardo. Eu não sabia de nada disso. Acreditei que ele tivesse sido largado aqui. Mas ele foi trazido de volta para casa. Acho que é isso. Estendeu um papel. Era uma renúncia formal de qualquer reivindicação legal sobre a cabana. Ele tem a família dele. Eu não faço parte disso. Eduardo não respondeu. Apenas apertou a mão do homem. Caramelo latiu uma vez. Como se aprovasse. A vida seguiu, como sempre segue. Francisco, Caramelo e Eduardo agora caminhavam juntos pela praia todas as tardes. Ana continuava indo diariamente, às vezes só para tomar um café na varanda e ouvir mais um pedaço de lembrança solta. A cabana foi oficialmente reconhecida como ponto de valor histórico e afetivo pela prefeitura, graças à mobilização da vila. E Caramelo continuava ali. Guardião do tempo. Companheiro das memórias. Coração da cabana. Porque, no fim, algumas histórias são como o mar, profundas, misteriosas e eternas. Os dias na vila seguiram em um ritmo quase poético. As manhãs eram marcadas pelo som das ondas quebrando suaves, o cheiro de café coado invadindo as janelas abertas e o riso de Francisco, que se tornava cada vez mais frequente. A presença constante de Eduardo e o zelo inabalável de Caramelo pareciam ter aliviado o peso do esquecimento, ao menos por algum tempo. Era início de outono. O vento mudava, soprando com um toque mais seco. O mar, embora ainda calmo, trazia sinais de mudança. Pescadores experientes começavam a dizer frases como "o tempo vai virar" ou "as águas já estão contando outro segredo". Eduardo e Ana, agora mais próximos do que nunca, restauravam juntos um velho diário encontrado sob uma tábua solta da cabana. O caderno, envolvido em pano encerado, pertencia a Clara. As folhas estavam manchadas pelo tempo, mas ainda legíveis. Trazia memórias, listas de compras, conselhos amorosos e, no final, uma dedicatória a Francisco: "Se um dia você esquecer tudo isso, que ao menos o vento traga de volta o nosso cheiro de mar e as nossas manhãs de rede e risada." Eduardo leu aquilo em voz alta. Francisco ouviu e, com os olhos úmidos, respondeu: "Clara tinha cheiro de jasmim. Eu me lembro disso, e como se fosse ontem." Caramelo, como se entendesse a importância do momento, deitou com a cabeça sobre os pés de Francisco. Era como um elo entre o presente e o que estava se apagando. Mas a calmaria que pairava sobre a cabana estava prestes a ser desafiada. No início de uma tarde abafada, os rádios da vila começaram a pipocar com alertas climáticos. Uma frente fria avançava rapidamente do oceano, e com ela, uma tempestade atípica. O céu ficou carregado em poucas horas. O vento que antes soprava suave começou a empurrar as folhas com raiva, como se o próprio tempo quisesse apressar alguma coisa. Seu Osmar apareceu na porta da cabana com o rosto tenso. "A coisa vai apertar. Nunca vi o mar assim. Vocês precisam se preparar. A maré vai subir mais do que o normal. Já estamos recolhendo as embarcações." Eduardo e Ana correram para proteger as janelas da cabana com tábuas. Amarraram objetos, tiraram os móveis mais baixos do chão e garantiram que Francisco estivesse confortável e seguro. Mas havia um problema: Caramelo. Naquela noite, no auge da ventania, ele simplesmente desapareceu. A tempestade caiu com força durante quase 20 horas. O mar invadiu a faixa de areia, arrancando algumas das pequenas cercas dos vizinhos. Árvores menores tombaram, e a energia da vila ficou instável. Foi um evento que os mais antigos compararam com o vendaval de 1973. Quando o sol finalmente rompeu pelas nuvens pesadas e revelou os estragos da madrugada, a primeira preocupação de Ana foi Francisco, que dormia tranquilo. A segunda foi Caramelo. "Ele nunca fez isso", disse Eduardo, já molhado de tanto procurar pelos arredores. "Nunca desapareceu assim." Procuraram por horas. Andaram pelas trilhas, chamaram pela praia, pelos matagais próximos. Nada.
Francisco, ao acordar, percebeu imediatamente a ausência. Ele foi buscar algo. Ele sente o que a gente não vê. Ana olhou para Eduardo. Não era a primeira vez que Francisco dizia algo aparentemente sem sentido, mas desta vez, algo em seu tom soava irreal. Ao entardecer, um barulho vindo da trilha fez com que Ana saísse correndo da cabana. Era Caramelo. Enlameado, com um dos ombros ferido, e arrastando uma pequena sacola presa aos dentes. Eduardo correu e o acolheu com um lençol. O cachorro caiu nos braços dele, cansado, mas aliviado. Dentro da sacola, havia um caderno velho, de capa vermelha, coberto de barro e folhas úmidas. Ana limpou com cuidado. Era o diário de Eduardo, perdido na mudança para a cidade, anos atrás. Nele, registros de infância, bilhetes trocados com Clara e até alguns desenhos feitos quando ele era criança. Eduardo ficou estático. Francisco se aproximou e colocou a mão sobre o ombro do neto. Ele sabia onde estava. Fui eu quem enterrei quando Clara partiu. Tinha medo que você jogasse fora. O reencontro com o próprio passado abalou Eduardo. Sentado ao lado do cachorro, enquanto limpava suas patas machucadas com água morna, ele sentiu como se a vida tivesse lhe devolvido uma parte essencial de si mesmo. Ele enfrentou a tempestade por isso, e disse, emocionado. Porque ele sabe o que importa, respondeu Ana. Nas semanas seguintes, a rotina voltou ao normal, mas Eduardo parecia diferente. Mais leve. Começou a fazer planos. Convidou Ana para reorganizar o espaço da cabana e criar um centro de memória afetiva da vila. Um local onde as histórias dos antigos moradores seriam guardadas, em fotos, cadernos, gravações e objetos. Uma espécie de museu vivo, acolhido pela comunidade. Caramelo, agora com um curativo discreto no ombro, passava boa parte do tempo na varanda, observando os visitantes e latindo apenas para avisar que alguém chegava. Ganhou uma placa na porta da cabana, e Caramelo, selador de lembranças. As crianças da vila se reuniam para desenhar com Francisco nas tardes de sábado. E, vez ou outra, ele recontava pela 10ª vez como conheceu Clara, misturando fantasia e verdade com a doçura de quem já não precisa mais distinguir o que é sonho e o que é memória. Eduardo começou a escrever. Inspirado por tudo que havia vivido desde que retornou, criou um pequeno livro com o título O Cachorro que Lembrou por Nós. Na dedicatória, escreveu A Caramelo, que não precisou de palavras para guardar o que o tempo quis levar. O livro foi impresso numa gráfica simples da cidade vizinha. A primeira edição teve apenas 100 cópias, distribuídas entre os moradores da vila. Mas logo, através de redes sociais, a história se espalhou. Jornais regionais falaram sobre a cabana, o neto que voltou, o avô que lembrava com o coração, e o cachorro de rua que sabia mais da vida do que muitos humanos. Numa noite especialmente estrelada, Francisco, já cansado, pediu para dormir na rede da varanda. Ana ajeitou os travesseiros, Eduardo cobriu com uma manta leve, e Caramelo se deitou junto, com o focinho encostado nos pés do velho. Hoje o céu tá cheio de lembranças, sussurrou Francisco. Clara tá lá em cima, piscando pra gente. Caramelo suspirou. A vila adormecia devagar. Mas naquela cabana de madeira, à beira-mar, entre memórias recuperadas, sonhos reconstruídos e amor em forma de silêncio e patas, tudo fazia sentido. Mesmo o que havia se perdido. Porque onde há amor, a memória se reinventa. A vida na vila havia reencontrado seu compasso. Francisco continuava alternando entre dias bons e outros em que parecia flutuar entre tempos que já não existiam. Mas em todos eles, Caramelo estava ao seu lado. Eduardo agora chamava o avô de O Velho Marinheiro, e o próprio Francisco sorria com esse apelido, como se por instante soubesse exatamente quem era. Ana se tornará parte essencial da rotina, vera amiga, cuidadora, confidente e presença constante, como as ondas que não falham. A cabana, restaurada com a ajuda da comunidade, passou a abrigar mais que memórias. O pequeno museu afetivo ganhará nome Guardados do Mar, ideia de Dona Neide, que insistia que tem coisa que a gente guarda na pele, mas tem coisa que só o mar sabe. Ali, os moradores deixavam bilhetes antigos, receitas de família, rabiscos de infância,
pedaços de cartas, fotografias desbotadas e até utensílios que tinham valor apenas para quem lembrava de onde vieram. As crianças chamavam o lugar de a Casa das Lembranças Boas. Caramelo era o anfitrião não oficial. Quando alguém novo chegava, ele os levava até o portão, abanava o rabo e esperava que entrassem. Se o visitante tivesse coração leve, ele ficava por perto. Se não, observava de longe. A vila agora recebia turistas curiosos, jornalistas em busca de boas histórias e até professores interessados em entender como uma comunidade podia preservar a memória coletiva através de um cão vira-lata e um velho com Alzheimer. Mas, como tudo na vida, a tranquilidade trouxe também novos desafios. Numa tarde de céu muito azul, uma mulher apareceu na vila. Tinha aparência urbana, roupas práticas e um olhar cuidadoso. Disse-se chamar Júlia, terapeuta ocupacional, e procurava por Eduardo. Eu soube da história do seu avô através do livro e de algumas reportagens. Trabalho com memória afetiva e reabilitação em centros urbanos. Achei que talvez pudéssemos levar esse projeto para outras pessoas. Eduardo a recebeu com cordialidade, mas sem entusiasmo. Não porque duvidasse da boa intenção, mas porque a vila tinha-se tornado um santuário. E abrir suas portas novamente exigia mais que admiração, e exigia respeito. Não estamos prontos para fazer disso um modelo. Isso aqui nasceu do amor e da dor. Tem raízes. Não é um produto, disse ele, enquanto Caramelo se postava entre ele e a visitante, observando tudo com orelhas firmes. Mas Júlia não era uma intrusa qualquer. Ela ficaria na vila por uma semana, hospedada na pequena pousada da Dona Lourdes, e aos poucos começou a ganhar espaço, não impondo ideias, mas ouvindo. Levava café para os pescadores, ouvia Dona Neide falar de seus tempos de costura, e fazia longas caminhadas com Ana, escutando sua jornada de quase mãe de Francisco. Com o tempo, até Caramelo relaxou e passou a acompanhá-la em suas idas à cabana. Mas a aproximação de Júlia trouxe à tona algo que Ana não esperava, ciúme. Durante uma noite chuvosa, Ana desabafou com Eduardo pela primeira vez. Essa mulher pode ter boas intenções, mas ela vê tudo isso como um estudo de caso. E você parece ver nela algo que eu não entendo. Eduardo hesitou. O sentimento por Ana sempre estivera ali, mas não era gritante. Era daqueles que crescem devagar, como plantas em terra firme. Mas agora, frente à presença de Júlia e à possibilidade de algo mudar, ele precisou encarar o que nunca havia nomeado. Ana, você construiu tudo isso comigo. Não por obrigação. Por escolha. A Júlia está aqui de passagem. Você é o alicerce. Ela sorriu, tímida, com os olhos marejados. Caramelo, deitado entre eles, soltou um suspiro comprido, como se dissesse, até que enfim. A permanência de Júlia na vila foi valiosa. Não apenas por sua sensibilidade, mas pelas sementes que plantou. Ela sugeriu que o projeto da cabana poderia se expandir de maneira orgânica, sem virar espetáculo. Algo comunitário, feito pela vila para outras vilas. Propôs oficinas de memória, registro oral e até terapia com animais. Antes de ir embora, deixou um bilhete escrito à mão: algumas histórias merecem ser contadas. Mas outras merecem apenas ser vividas. A de vocês é das duas. E partiu. Com respeito. E gratidão. Algumas semanas depois, Francisco teve um de seus dias mais difíceis. Acordou sem reconhecer Eduardo, nem Ana, nem a cabana. Olhou para Caramelo e murmurou: me tire daqui. Não sei onde estou. Foi a primeira vez que Eduardo chorou na frente do avô. Não de tristeza, mas de impotência. Ana levou Francisco até a rede, acariciando seus cabelos brancos, enquanto Caramelo deitava-se bem ao lado, lambendo calmamente suas mãos. E ali, entre lágrimas silenciosas e palavras de conforto, algo curioso aconteceu. Francisco olhou para o cachorro, acariciou suas orelhas e sussurrou: você lembra por mim, né, menino? Foi a primeira vez, em muito tempo, que Francisco usou a palavra lembrar com clareza.
E naquele instante, mesmo sem compreender por completo, ele soube que, enquanto Caramelo estivesse ali, tudo estaria seguro. O tempo passou. A vila recebeu apoio para restaurar mais 3 casas antigas. Uma delas se transformou em escola de memória oral. Outra, em centro de atividades para idosos. Tudo isso inspirado na cabana e no projeto guardados do Ana e Eduardo, enfim, se permitiram viver o que o silêncio entre eles gritava há tempos. Um amor maduro, construído em cima de cuidado, paciência e verdade. Sem promessas urgentes, apenas a certeza de ou estar junto. Caramelo continuava vigilante. Foi homenageado pela prefeitura com uma faixa simbólica do patrimônio afetivo vivo da vila. Virou lenda local. Diziam que entendia mais de gente do que muita gente. Que sentia quando alguém estava triste, que aparecia sempre que uma memória era resgatada. E mesmo quando nada acontecia, ele estava ali, como se dissesse, a vida não precisa de espetáculo para ser bonita. Numa noite especialmente clara, com a lua cheia refletindo no mar calmo, Francisco pediu algo inusitado: quero ver as estrelas da praia, como fazíamos quando Clara me contava histórias de constelação. Ana e Eduardo o levaram até a areia, com cobertas e lanternas. Deitaram-se os 3, lado a lado. Caramelo ficou entre Francisco e Eduardo, a cabeça apoiada no peito do velho marinheiro. Sabe o que é bonito? Disse Francisco, com a voz fraca, mas firme. Mesmo sem lembrar tudo, sei que fui muito amado. E Caramelo, atento, ergueu a cabeça e deu uma leve lambida na bochecha de Francisco. Aquela era a linguagem deles. Ali, o tempo parava. E o amor, esse não precisava ser lembrado. Só sentido. O sol se erguia lentamente sobre a vila, tingindo o céu com tons quentes de laranja e dourado. Naquele dia, a brisa fresca trazia consigo o aroma das flores de jasmim que cresciam próximo à cabana, misturando-se ao cheiro salgado do mar. Francisco havia acordado com um brilho incomum nos olhos, algo que Eduardo e Ana não viam há semanas. Com a ajuda de Ana, Francisco levantou-se e decidiu visitar um antigo galpão de madeira na periferia da vila, um lugar que poucos tinham coragem ou vontade de ir. Era ali que, há décadas, seu pai guardava objetos e memórias do passado. A ideia de revisitar aquele espaço não partiu apenas da vontade de Francisco, mas de uma súbita sensação de que algo importante ainda estava por ser descoberto. Caramelo, como sempre, acompanhava cada passo com atenção. Seu faro aguçado percebia a importância daquele momento para o velho e para o neto. O galpão, coberto de poeira e musgo, guardava baús antigos, caixas de papelão amareladas pelo tempo e fotografias quase desbotadas. Francisco caminhava lentamente, tocando as paredes gastas, enquanto Eduardo anotava tudo em seu caderno. Ana registrava cada detalhe com seu celular, planejando mostrar para Júlia, que havia prometido voltar. Quando Francisco abriu um dos baús, um cheiro de madeira envelhecida e terra úmida tomou conta do ambiente. Dentro, encontrou um álbum de fotos com imagens de Clara, de seu casamento, do mar e da família reunida em momentos simples, mas cheios de significado. Entre as páginas, um envelope amarelo chamou sua atenção. Nele havia cartas, algumas datadas há mais de 50 anos. Ao ler as primeiras linhas, Francisco sentiu uma emoção profunda. As cartas eram trocadas entre seus pais durante o início do namoro, cheias de sonhos, medos e promessas. Também continham referências a um segredo que Clara guardava, algo que nunca fora revelado a ninguém. Eduardo, curioso, perguntou se o avô queria continuar a ler, mas Francisco respondeu apenas com um sorriso nostálgico. Nem tudo precisa ser dito em voz alta, neto. Algumas coisas ficam melhores no silêncio do coração. Caramelo aproximou-se, encostando o focinho nas mãos enrugadas de Francisco, como se quisesse compartilhar aquele momento. Nos dias seguintes, a vila se encheu de um sentimento de renovação. As histórias que antes pareciam esquecidas começaram a despertar interesse nos moradores. Ana e Eduardo organizaram pequenas reuniões para que todos pudessem compartilhar suas memórias e experiências. A escola de memória oral ganhou força e novos participantes, e Caramelo tornou-se o símbolo da resistência afetiva da vila.
Ele era a ponte que ligava passado e presente, unindo gerações e incentivando a todos a valorizarem suas próprias histórias. Entretanto, nem tudo estava tranquilo. Com a chegada do outono, o tempo começou a se fechar novamente. Eduardo, preocupado, percebeu que a energia de Francisco estava diminuindo, e ele passava cada vez mais horas sentado na rede, olhando para o mar sem foco. Numa noite fria e silenciosa, Eduardo encontrou Francisco na varanda, olhando as estrelas. "Está com medo, avô?" perguntou Eduardo. "Não de tudo", e respondeu Francisco com um suspiro profundo. "Mas do que ainda não entendo." Eduardo sentou-se ao lado dele, segurando sua mão. Caramelo deitou-se entre eles, aquecendo a cena com sua presença silenciosa. "Eu sei que Clara sempre quis que você fosse feliz", disse Eduardo. "E eu quero estar aqui para que você não se sinta sozinho, mesmo quando a memória falhar." Francisco sorriu, tocando-o pelo macio de Caramelo. "Você tem um amigo leal", murmurou. "Ele lembra por mim." O tempo passou e a vila se preparava para o Festival Anual da Praia, uma celebração tradicional onde todos os moradores se reuniam para compartilhar música, comida e histórias. Ana e Eduardo decidiram aproveitar a ocasião para lançar oficialmente o projeto O Guardados do Mar, convidando moradores e visitantes para conhecerem o espaço e participarem de oficinas. Caramelo, claro, estava no centro das atenções. Durante o festival, ele foi aclamado como o verdadeiro herói da vila, o cão que trouxe esperança e união. Mas, no meio da festa, uma situação inesperada mudou o rumo dos acontecimentos. Um incêndio começou em uma das casas históricas próximas ao Museu de Memória. O fogo se espalhou rapidamente devido ao vento forte, ameaçando destruir tudo que a vila havia reconstruído com tanto esforço. Eduardo, Ana, Francisco e os moradores se mobilizaram imediatamente para conter as chamas. Caramelo correu entre eles, latindo para alertar as pessoas e ajudando a guiar os mais idosos para longe do perigo. Depois de horas de trabalho coletivo, o fogo foi controlado, mas os danos foram significativos. A casa queimada abrigava objetos importantes para a vila, incluindo parte das primeiras coleções do museu. O incêndio foi um baque para a comunidade, mas também serviu para fortalecer os laços entre os moradores. As perdas foram dolorosas, mas a vontade de reconstruir era maior. Francisco, mesmo com sua saúde fragilizada, participou das reuniões para decidir os próximos passos. Eduardo e Ana trabalharam intensamente para arrecadar fundos e apoio externo para ajudar na recuperação. Caramelo nunca saiu de perto do avô, como se sentisse a importância daquele momento para todos. Durante a recuperação, Ana encontrou um antigo diário entre os escombros, parcialmente queimado, mas com algumas páginas intactas. Era o diário de Clara, com relatos pessoais sobre a vida na vila, seus sonhos e as dificuldades enfrentadas. A leitura daquele diário trouxe novas luzes para Eduardo e Francisco. Revelava um lado de Clara que poucos conheciam, sua força, sua determinação e seu amor incondicional pela família e pela vila. As palavras de Clara tornaram-se um guia para a reconstrução. O projeto Guardados do Mar ganhou um impulso renovado, com a comunidade unida em um propósito maior. Caramelo, por sua vez, se tornou símbolo de resiliência. Sua presença constante, sua coragem durante o incêndio e seu carinho por Francisco encantavam a todos. Ele não era apenas um cachorro de rua adotado. Era o coração pulsante daquela vila, o elo que mantinha vivos os laços entre passado e presente. A reconstrução da vila durou meses. Aos poucos, as casas foram restauradas, as histórias recolhidas e o museu ampliado. No processo, Eduardo percebeu que, para avançar, precisaria deixar para trás certas culpas e medos do passado. Ana o apoiou, oferecendo confiança e amor. Francisco, apesar das dificuldades, ganhou momentos de lucidez surpreendentes, como se a força da vila e do amor que os cercava o ajudasse a atravessar as sombras da doença. E Caramelo, fiel como sempre, acompanhava cada passo, com olhos atentos e coração aberto. O verão chegava tímido naquela vila praiana, trazendo consigo a promessa de dias longos e noites estreladas. O cheiro do mar misturava-se com a doçura das flores de maracujá que cresciam ao redor da cabana restaurada, criando uma atmosfera serena, quase mágica.
Francisco, apesar de seus momentos de confusão, parecia mais presente. As luzes que antes piscavam em seu olhar agora brilhavam com mais intensidade, e, em alguns dias, ele até participava das pequenas reuniões na escola de memória oral, contando histórias da infância, entrecortadas por lapsos, mas sempre acolhidas com carinho. Caramelo continuava seu trabalho silencioso, um verdadeiro guardião das emoções. Em meio à rotina, desenvolveu uma sensibilidade ainda maior, percebendo quando Francisco se sentia perdido ou ansioso, aproximando-se para oferecer conforto. Eduardo e Ana passaram a dedicar mais tempo a Francisco, mas também a cuidar um do outro, fortalecendo um relacionamento construído em respeito, compreensão e afeto. Sabiam que a jornada era longa, que os desafios ainda estavam por vir, mas sentiam-se prontos para enfrentá-los juntos. Ana, especialmente, observava Caramelo com um olhar de gratidão. Ele não era apenas um cão, mas um elo que ajudava a manter Francisco ancorado ao presente. Um dia, enquanto caminhavam pela praia, Ana percebeu que Caramelo parou repentinamente, olhando fixamente para um grupo de pessoas que se aproximava. Entre eles, uma senhora idosa carregava uma caixa de madeira simples, mas adornada com detalhes delicados. Era a mãe de Clara, que havia vindo de uma cidade distante após receber notícias sobre o projeto da vila. Ela trouxe consigo um baú que pertencia à família há décadas, guardado com zelo, mas esquecido por muito tempo. Dentro do baú havia objetos preciosos, um caderno de receitas antigas, cartas trocadas entre Clara e sua mãe, e um lenço bordado com símbolos tradicionais da região. Francisco ficou emocionado ao ver aqueles objetos. Era como se pudesse tocar o passado de forma tangível, sentindo a presença de sua esposa mesmo com as limitações da memória. Caramelo, curioso, farejou cada item, como se reconhecesse a importância de cada peça. A chegada da mãe de Clara abriu uma nova fase para a vila. Ela não veio apenas para entregar o baú, mas para compartilhar histórias, canções e tradições culturais que enriqueciam ainda mais a identidade do local. Nas noites seguintes, a comunidade se reunia ao redor de uma fogueira na praia para ouvir suas histórias e aprender sobre os costumes antigos, desde danças até rituais de colheita, passando por receitas tradicionais que agora eram preparadas com o auxílio de Ana e alguns moradores. Esses momentos tornaram-se fontes de inspiração para todos, especialmente para Francisco, que parecia reviver fragmentos da sua história enquanto ouvia as narrativas da mãe de Clara. Entretanto, a integração da cultura e do passado trouxe também uma tensão inesperada. Alguns moradores mais jovens demonstravam resistência às tradições, questionando se aquelas histórias e costumes ainda tinham relevância em tempos modernos. Eles queriam mudanças rápidas, melhorias estruturais, acesso à tecnologia. Esse conflito entre passado e futuro gerava debates acalorados nas reuniões da vila. Ana e Eduardo se viram no meio dessa disputa, tentando mediar os ânimos e encontrar um equilíbrio entre respeito às raízes e inovação necessária. Caramelo, que acompanhava essas movimentações com atenção, parecia entender a importância de manter a harmonia. Em uma dessas reuniões, quando a discussão ameaçava sair do controle, ele se aproximou do centro do círculo, sentando-se calmamente, como se pedisse silêncio. O gesto teve efeito imediato. Os olhares se voltaram para ele, e o ambiente ganhou uma calma inesperada. Alguns moradores sorriram e comentaram que o cachorro já era, de fato, o coração da vila, aquele que unia todos. Enquanto a vila buscava esse equilíbrio, Eduardo decidiu retomar um antigo sonho que tinha antes de tudo acontecer e abrir uma pequena biblioteca comunitária, com livros que falassem da história local, da vida no litoral, e também obras de ficção e poesia. Com o apoio dos moradores, adaptaram uma casa antiga para esse propósito. Ana cuidou da curadoria dos livros, buscando títulos que dialogassem com as questões culturais da região e com o universo afetivo que a vila construía. Francisco, com a ajuda de Caramelo, frequentava o espaço quase todos os dias, sentando-se em uma poltrona junto à janela que dava para o mar, enquanto lia ou simplesmente observava a paisagem. No meio dessa rotina, surgiu um desafio para Francisco. Sua saúde começou a apresentar sinais de instabilidade, com episódios de confusão e desorientação mais frequentes. Eduardo e Ana ficaram preocupados, mas decidiram enfrentar juntos, buscando alternativas para melhorar a qualidade de vida do avô. Foi então que Ana,
com a ajuda de Júlia, a terapeuta ocupacional, organizou sessões diárias de estímulo cognitivo na cabana, utilizando jogos, músicas antigas e atividades manuais. Caramelo teve papel fundamental nessas sessões, participando ativamente e ajudando a manter Francisco engajado. Um dos momentos mais marcantes foi quando Ana trouxe um violão para a cabana, e começou a tocar as músicas que Clara costumava cantar. Francisco, emocionado, tentou acompanhar o ritmo, mesmo que com dificuldade. Caramelo, por sua vez, deitou-se aos pés do avô, como se sentisse a importância daquele instante. A música trouxe algo que as palavras não conseguiam expressar, a lembrança do amor, da união, da vida que existia antes do Alzheimer tentar apagar tudo. Em meio a essa rotina, Eduardo recebeu uma notícia importante: a prefeitura aprovou um projeto para ampliar o Centro Cultural da Vila, incluindo recursos para a manutenção da escola de memória oral e para a contratação de profissionais especializados. Essa vitória representava o reconhecimento do trabalho da comunidade e a garantia de que aquele lugar continuaria vivo, acolhedor e cheio de histórias para contar. Com o avanço do projeto, surgiram novos obstáculos, principalmente relacionados à burocracia e à divisão de opiniões entre os moradores. Eduardo, Ana e Francisco precisaram se unir ainda mais, fortalecendo a rede de apoio e buscando soluções criativas. Caramelo continuava a ser o símbolo da persistência e do carinho, presente em cada reunião, em cada passo. A vila, agora viva, pulsante e cheia de significados, mostrava que o amor e a memória podem superar as adversidades. Francisco, com a ajuda de Caramelo, encontrou nos pequenos momentos a força para seguir. Ana e Eduardo, juntos, descobriram que o verdadeiro valor estava nas conexões humanas, no respeito pelo passado e na esperança pelo futuro. E Caramelo, fiel e amoroso, era o coração que mantinha tudo unido. O sol despontava suave sobre a vila naquela manhã de primavera, envolvendo tudo em uma luz dourada que parecia prometer renascimento e esperança. As ondas do mar batiam na areia com uma melodia tranquila, quase como um convite para deixar o passado para trás e abraçar o futuro. Francisco, apesar dos altos e baixos impostos pela doença, levantou-se da rede com uma determinação silenciosa. Não seria um dia comum. Caramelo, como sempre, seguia cada passo, atento e protetor, seu olhar carregado de afeto e companheirismo. Ao seu lado, Eduardo e Ana preparavam os últimos detalhes para a inauguração oficial do Centro Cultural da Vila, um sonho antigo que, graças ao esforço coletivo e à união da comunidade, finalmente se tornava realidade. O Centro Cultural era mais do que uma construção de pedra e madeira. Era um espaço vivo, cheio de histórias, memórias e sonhos. Nas paredes, fotografias antigas dividiam espaço com obras feitas por moradores, e nas prateleiras da biblioteca, livros carregavam os sabores e sons do litoral, misturando tradições antigas com novas narrativas. Francisco sentia uma alegria contida, misturada com a leve insegurança de quem sabe que o tempo não espera. Mas ao seu lado, Caramelo era a força silenciosa que o mantinha firme, sempre lembrando que não estava só. Na cerimônia de inauguração, a vila se reuniu em um abraço coletivo. Moradores de todas as idades se emocionaram ao ver o espaço que agora representava a alma daquela comunidade. Eduardo fez um discurso simples, mas carregado de emoção, agradecendo a todos que tornaram possível aquele momento. Ana, com olhos marejados, destacou a importância de preservar as raízes e o amor que unia a todos. Francisco, sentado em sua cadeira de rodas perto da entrada, assistia com um sorriso genuíno, enquanto Caramelo descansava ao seu lado. Entre as vozes que ecoavam na festa, uma canção antiga começou a surgir, entoada pela mãe de Clara, que cantava com suavidade, convidando todos a se unirem. A melodia parecia atravessar o tempo, trazendo Clara para perto, como se o amor dela estivesse ali, presente em cada nota. Francisco fechou os olhos por um momento, sentindo o calor daquele afeto. Caramelo, sensível ao ambiente, levantou a cabeça e latiu baixinho, como um sinal de aprovação. Após a festa, a vila voltou à sua rotina, mas algo havia mudado para sempre. Francisco passou a sentir menos a confusão e a angústia da doença. Os estímulos diários, a companhia de Caramelo, e o calor da comunidade eram uma espécie de medicina invisível que preenchia seu coração.
Eduardo e Ana continuaram cuidando dele com amor, sem pressa, respeitando os momentos bons e os dias mais difíceis. Certo dia, Francisco pediu que todos se reunissem na praia ao entardecer. Ele queria compartilhar algo importante. Com a voz um pouco trêmula, falou sobre Clara, sobre o amor que os unia e que, mesmo com as sombras da doença, esse sentimento permanecia intacto. Ele contou histórias que quase ninguém conhecia, revelando detalhes que pareciam retirados de um tempo mágico. Os olhos de Eduardo brilhavam de emoção, e Ana sentia uma mistura de alegria e gratidão por fazer parte daquele momento. Caramelo, deitado próximo aos pés de Francisco, parecia entender a importância daquelas palavras. Nas semanas seguintes, Francisco e Caramelo tornaram-se inseparáveis. O cão não apenas acompanhava o avô, mas também parecia perceber quando ele precisava de companhia, ou de silêncio, de afeto ou de estímulo. Em um desses dias, durante uma caminhada pelo calçadão, Francisco parou diante do mar e, com um sorriso sereno, disse a Eduardo: "A vida, meu filho, é feita de encontros e reencontros. Nunca deixei de sentir a presença de Clara, mesmo quando a memória falhava. E você e Ana, com Caramelo, trouxeram luz para meus dias." Eduardo apertou a mão do avô, emocionado. "E você nos ensinou a importância da família e da memória. Não estamos sós." O tempo passou, e a vila se transformou em um símbolo de resiliência e amor. O centro cultural tornou-se ponto de encontro e inspiração para outros lugares, e a história de Francisco e Caramelo chegou a corações distantes, emocionando quem ouvia. Em um dia especial, Ana decidiu criar um pequeno documentário sobre a vida de Francisco e o papel fundamental de Caramelo, mostrando como o amor, a paciência e a esperança podem transformar destinos. O vídeo foi compartilhado pela internet, tocando milhares de pessoas, especialmente aquelas que enfrentavam desafios similares. No último dia da primavera, durante o festival da vila, todos se reuniram na praia para celebrar a vida. Francisco, mesmo cansado, fez questão de estar presente, acompanhado por Eduardo, Ana e, claro, Caramelo. A fogueira foi acesa, e as canções, histórias e risos se espalharam sob o céu estrelado. Francisco olhou para Caramelo, e com um olhar terno, disse: "Você não é apenas um cachorro. Você é meu amigo, meu guardião, minha luz." Caramelo abanou o rabo, recebendo um abraço apertado. Naquele momento, todos entenderam que a verdadeira vitória não era contra o tempo ou contra as limitações, mas a capacidade de amar, de cuidar, de se reinventar. Francisco sentiu, mais uma vez, que estava em casa, não só na cabana, mas no coração de todos que o cercavam. E Caramelo, com sua fidelidade infinita, continuaria sendo a esperança que acendia os dias difíceis e celebrava as alegrias. A história daquela vila, daquele avô e do cachorro Caramelo é um lembrete de que mesmo nas tempestades da vida, há luz, há amor, há renascimento. E que os laços verdadeiros nunca se perdem, pois vivem no coração, na memória e no cuidado daqueles que permanecem. Fim. Você chegou até aqui? Então comente o praia, curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis. Sua ajuda é importante. Até a próxima história.